Está começando mais um programa Deixa Deus curar sua alma. Aqui quem vos fala é a missionária Neuma. Estamos juntinhos aqui pela Rádio Esperança, a rádio que toca o seu coração, a rádio que traz esperança para a sua vida. Nós estaremos juntinhos aqui durante um curto período de tempo, falando do amor de Deus, falando dessa graça imensurável, falando dessa graça que nunca se esgota, das misericórdias de Deus que elas se renovam de dia em dia. E como sempre costumo repetir aqui, se não fosse as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Mas como a misericórdia dele se renova nas nossas vidas de dia em dia, nós estamos aqui, estamos de pé. Estamos fortalecidos na presença dele, estamos buscando a face do Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para sempre. Você que sintonizou agora a Rádio Esperança, este é o programa Deixa Deus curar sua alma, pela nossa Rádio Esperança. Aqui quem vos fala é a missionária Neuma. Vamos juntos falar desse amor, falar desse Deus maravilhoso que tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Falar desse Deus que é fiel e a sua fidelidade ela permanece de geração em geração. O mesmo Deus que atuou no passado, ele atua no presente e ele também atua no futuro. Basta apenas que você creia nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus bondoso, nesse Deus que me escolheu, que te escolheu desde o ventre da sua mãe. Louve esse Deus, adore esse Deus, exalte esse Deus. Bendiga esse Deus, porque ele é digno de ser louvado, exaltado e glorificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Convido agora você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, para juntos fazermos uma oração ao Pai. Para juntos entrarmos na presença do Todo-Poderoso e clamarmos a Ele. Para juntos nos concentrarmos, para juntos pedirmos a Deus uma bênção sobrenatural, uma bênção que transcende todo entendimento. Que 2026 seja para nós dias de bênção, um ano de conquistas, um ano de vitórias, um ano em que o amor de Deus vai estar presente em todas as áreas da nossa vida. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, caminhando ou se dirigindo para o seu trabalho, não importa onde você esteja, na cozinha, lavando sua louça, na sala, sentada, meditando na palavra do Senhor, tire um momento agora, reserve um momento agora para orarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Pai amado, Pai querido, Deus santo e misericordioso, diante de Ti nós nos prostramos, nós nos colocamos, Senhor Deus, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor olhe para nós com seu olhar misericordioso. Senhor, que o Senhor não venha nos consumir por causa dos nossos erros, as nossas transgressões e os nossos pecados. Senhor, nós queremos Te agradecer. Agradecer, Senhor Deus, pelo ano de 2025, por todas as coisas boas e maravilhosas que nos aconteceu, mas também Te agradecer pelos livramentos, pelas pelejas, por tudo aquilo de ruim que aconteceu nas nossas vidas. Nós Te agradecemos porque nos tornou mais fortes, nos fez mais fortes para chegarmos até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Senhor, eu Te peço uma bênção especial sobre a vida daquele que está me ouvindo neste momento, daquele que sintonizou a rádio, Senhor Deus, para ouvir
este programa e que espera ansiosamente, Senhor Deus, por uma bênção. Aquele que está, Senhor Deus, porventura doente, se encontra enfermo em cima de uma cama, que o Senhor venha ter misericórdia. Que o Senhor venha estender sua mão poderosa e trazer cura, trazer alívio para a dor e para o sofrimento. Senhor, visita esta dona de casa, visita, Senhor Deus, esta mulher que está no trabalho. Visita, Senhor Deus, este homem que está se dirigindo ao trabalho. Visita este homem, Senhor Deus, que está com problemas sérios e não sabe como resolver. Senhor, que o Senhor venha dar uma ordem a favor de cada um. Pai, que o Senhor venha trazer alento àquele que está doente. Visita também, Senhor Deus, o encarcerado, aquele que está, Senhor Deus, sem previsão de sair do cárcere. Mas que esse encarcerado saiba que a pior prisão não é a prisão do corpo físico, a pior prisão é a prisão da alma, que nós não devemos temer aquele que aprisiona o nosso corpo, como a tua palavra nos ensina, mas que nós venhamos temer aquele que é poderoso para nos mandar para o inferno. Esse sim nós devemos temer, esse sim nós devemos render graças e pedir misericórdia e falar para ele: Senhor, tende misericórdia de nós, que somos falhos, pecadores, pequeninos, e tu és grande e bondoso e misericordioso. Senhor, visita essas crianças. Visita, Senhor, dessas crianças que estão nas ruas pedindo esmola, ajudando seus pais nos faróis, ajudando seus pais nas esquinas, Senhor Deus, a procurar o sustento para dentro de casa. Quantas famílias desempregadas, quantas famílias passando necessidade. Senhor, quantas vezes nós reclamamos, nós murmuramos do que nós temos nas nossas casas. Quantas vezes nós murmuramos, Senhor Deus, daquilo que tu nos tem dado. E quantas vidas padecem fome no meio das ruas, quantas vidas neste exato momento estão catando lixo para sobreviver. Meu Deus, que nós venhamos colocar a mão na nossa consciência e sabermos que tudo o que nós temos foi o Senhor que nos deu. E nós devemos agradecer, ser gratos a Ti, Papai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e por tudo aquilo que o Senhor ainda nos dará. Senhor, que nós possamos olhar para o próximo, estender a mão para o próximo. Que a tua mão, Senhor Deus, esteja sobre as nossas vidas e que a tua mão não esteja encolhida para nos abençoar. E que a nossa mão também, Senhor Deus, não esteja encolhida para abençoar aquele que necessita. Eu te suplico, Senhor, em nome de Jesus, ser com cada um que ouve este programa neste momento, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és aquele que vive e reina para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que sintonizou agora este programa, saiba que você está ouvindo o programa Deixa Deus Curar Sua Alma. E quem está falando aqui é a missionária Neuma. Este programa que é apresentado pela Rádio Esperança, você que chegou aqui por alguma indicação, você que acompanha essa rádio, você que estava na internet pesquisando rádio e deparou-se com essa rádio, saiba que esta rádio, o único propósito desta rádio é louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, é trazer palavras que edificam a sua vida. E o organizador dessa rádio, aquele que é responsável por estar colocando os programas no ar, por estar colocando toda a programação musical, é o nosso irmão Gabriel, o irmão Gabriel que trabalha, o nosso irmão Gabriel que congrega na Igreja Assembleia de Deus 38K, ali com o nosso amado pastor Alexandre e a pastora Ricelli. Então, o nosso irmão Gabriel, ele cuida da mixagem do programa, ele cuida da programação musical e ele é o responsável pela manutenção desta rádio abençoada que neste momento está chegando aos seus ouvidos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos abençoados e alcançados pela palavra de Deus. Quero trazer uma
palavra introdutória aqui no início deste nosso programa, que está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Aqui a palavra de Deus, escrita por Paulo, está dizendo que nós não podemos ser meninos no entendimento. Está dizendo que nós devemos ser meninos na malícia, porque o menino, a criança, é uma criança sem malícia, sem maldade, mas nós devemos ser adultos no entendimento. A criança, quando está em seu processo de formação, ali com seus 2, 3 anos de idade, até 4 anos de idade, ela é considerada uma criança sem malícia, sem maldade. Então, o apóstolo Paulo nos ensina, nos convida a sermos meninos na malícia. Mas ele também fala que nós devemos ser adultos no entendimento, buscarmos as coisas do alto, buscarmos entender, buscarmos aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Existem 3 estágios do crescimento humano que são mencionados neste versículo, neste capítulo que eu acabei de citar para os irmãos, que está em 1 Coríntios 14, 20. A palavra meninos no grego quer dizer, a palavra criança quer dizer nepiazo, que são crianças que ainda não falam e que nada sabem sobre o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo fala para que nós sejamos meninos, sejamos crianças que ainda não falam e que nada sabem sobre o pecado, ou seja, que nós sejamos nepiazo. Também nos explica que nós devemos ser como crianças que estão começando a frequentar a escola para receber as suas primeiras instruções. Aqui o termo criança vem do grego paidia, que é aquela criança que está começando a entender o alfabeto, está começando a ir para a escola, está começando a entender um pouco da sua língua materna. E o apóstolo Paulo nos alerta que quando nós estamos nesse processo de conhecimento, nesse processo de aprendizagem, é certo que Deus não nos cobrará grandes coisas, porque Ele sabe que nós ainda somos ignorantes naquilo que devemos seguir, naquilo que devemos fazer, porque estamos em processo de conhecimento. Nós não estamos mais na fase do nepiazo, na fase da criança que ainda não fala e que não tem pecado, mas nós estamos na fase do paidia, que é a criança que está em processo de aprendizagem, que está começando a frequentar a escola. Quando nós começamos a frequentar a igreja, nós entramos nesse estágio do paidia, ou seja, estamos aprendendo a palavra de Deus. Aí vem o terceiro estágio, meus amados ouvintes. O terceiro estágio é conhecido como teleioi, vem do grego teleioi, que são homens de idade e pensamentos adultos, homens de crescimento e entendimento. Vou repetir para que fique bem claro. Primeiro estágio é o nepiazo, é a criança que não fala, a criança que não tem pecado algum. O segundo estágio é o paidias, que são as crianças que estão começando a frequentar a escola. Nós, quando estamos começando a conhecer a palavra de Deus, que estamos começando a ir para a igreja, nós ainda não temos o pleno conhecimento da palavra de Deus e podemos errar e não seremos julgados
e condenados por isso. Mas a terceira fase é a fase do teleioi, que são homens de idade e pensamentos adultos, homens de crescimento e entendimento. Nessa fase, nós não podemos alegar que nós não temos conhecimento da palavra de Deus, nós não podemos alegar que nós não conhecemos o pecado, não sabemos o que é pecado, porque já somos adultos no entendimento. Por isso que ele fala aqui no verso 20 do capítulo 4, do capítulo 14. Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. O versículo significa: não sejais paidia, não sejais criancinhas que vão à escola. Não sejais como criancinhas no entendimento. Sejais como crianças na malícia. Na malícia, sejais como crianças nepiazo, crianças que não sabem falar e que nada sabem do pecado. Mas no entendimento sejais homens maduros e adultos, ou seja, sejais teleioi, homens de idade e pensamentos adultos. Portanto, você que é conhecedor da palavra, você que frequenta a igreja, você que está há anos à igreja, ou você que começou a frequentar a igreja já tem algum tempo, sejais meninos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo o sempre. Nós vamos ouvir agora a música da Sara Farias, uma música belíssima, que ela canta, tem uma participação especial, agora não me recordo o nome da cantora, mas é com a Sara Farias. Traduz. Traduz, Pai, cada lágrima que sai dos meus olhos. Traduz, Pai, cada gemido da minha alma. Traduz, Pai, traduz, porque nem eu consigo expressar. Traduz, Pai, cada crente ajoelhado. Traduz, Pai, cada crente angustiado. Traduz, Pai, porque só Tu és o consolo na aflição. Já faz dias que não podes orar. Já faz dias que não consegue chorar. Tua dor só faz aumentar. Tá tão difícil de acreditar que tudo vai passar. Mas o Espírito inexprimíveis e te sustenta com amor. E é por isso que você não para, que não desiste.
podes orar. Já faz dias que só consegue chorar. Tua dor só faz aumentar. Meu Deus, tá tão difícil acreditar que tudo vai passar. Mas o Espírito Consolador ora por ti com gemidos inexprimíveis e te sustenta com amor. E é por isso que você não para, não desiste. E é por isso que você avança e insiste. E quando menos esperar, a novidade vai chegar pra te alegrar. Pode chorar, pode clamar, Deus tá traduzindo. Pode adorar, glorificar, Deus tá traduzindo. Ele conhece a tua dor e em todo tempo com você nunca mais derrubou. Pode chorar, pode clamar, Deus tá traduzindo. Pode adorar, glorificar, Deus tá traduzindo. E em todo tempo não se viu um Deus que até lágrimas sabe traduzir. Um Deus que até lágrimas sabe traduzir. Estamos de volta com o nosso programa Deixa Deus Curar Sua Alma pela Rádio Esperança. Quero trazer para você agora, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, uma reflexão que está aqui na Palavra de Deus. Está escrita em 1 Samuel 18, capítulo 18, versículos 9 e 10. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Quero dar um título para esta palavra e o título é: As perseguições batem à porta, mas é Deus quem vai abrir essa porta e resolver a questão. A história de Davi é uma história bastante conhecida, porque Davi sempre é relatado como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que conquistou o amor, o zelo, o carinho, o cuidado de Deus. E nós sabemos que a trajetória de Davi foi uma trajetória árdua, porque ele começou ali sua vida ainda muito jovem, cerca de 14, 15 anos, cuidando do gado, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava no campo cuidando das ovelhas do pai quando foi chamado para ser ungido rei sobre Israel, porque Saul tinha sido escolhido pelo povo, escolhido por Deus para governar aquela nação, porém Saul tinha desagradado a Deus, porque Saul não quis esperar que o profeta Samuel chegasse para oferecer o sacrifício no arraial e para oferecer o holocausto e fazer oração a Deus. Ele mesmo tomou a frente e ofereceu o holocausto ao Senhor. E Deus se desagradou dele, porque
ele era rei, mas ele não era sacerdote. E aí nós sabemos que Deus se desagradou dele e escolheu uma outra pessoa para que fosse rei em Israel, e essa pessoa foi Davi. A trajetória de Davi então começa, e nós sabemos que quando o gigante Golias estava afrontando o povo de Israel, Davi se apresentou. Davi foi levar ali, a marmita dos seus irmãos, foi levar a comida dos seus irmãos e viu aquela situação e fez a pergunta: quem é esse incircunciso que afronta o povo de Israel? E os irmãos dele falaram para ele: quem você pensa que é? Você não foi chamado para a guerra, você não foi chamado para fazer nada aqui, você é apenas uma criança, você é apenas um menino. Quem você pensa que é para estar aqui? Ele prontamente procurou o rei Saul e disse que queria lutar contra o gigante Golias. Saul não entendeu nada, dada o tipo físico de Davi, que era um jovem franzino, um jovem magrinho, e ele não acreditou que Davi fosse capaz de derrotar o gigante, já que os seus homens de guerra, os seus valentes de guerra, não conseguiram enfrentar o gigante Golias. Foi então quando Davi disse que ele já estava acostumado a matar ursos, leões, para defender as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai. E essa parte aí nós conhecemos, que Davi matou o gigante Golias. Saul se afeiçoou de Davi e pediu para que o pai autorizasse que aquele jovem fosse morar lá com ele. E Davi tocava a harpa todas as vezes que Saul era atormentado por espíritos. Aqui na palavra onde eu acabei de ler, diz que aconteceu que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Ou seja, Davi todos os dias tangia a sua harpa, e a melodia que saía da harpa de Davi fazia com que o espírito maligno que se apoderava de Saul saísse da vida dele. Ocorre que Saul tentou matar Davi diversas vezes. Para ser bem exato, Saul tentou matar Davi 21 vezes. 21 vezes Saul tentou matar Davi. Tentou matar Davi com uma lança. Saul tentou matar Davi através de uma trama para que os filisteus o matassem. Saul tentou matar Davi através de Mical e dos filisteus. Tentou fazer com que Jonatas e todos os servos dele o matassem. Saul também tentou matá-lo pessoalmente com uma lança uma outra vez. Saul tentou matar Davi através de mensageiros enviados até a casa dele. Depois, Saul tentou matar Davi através de mensageiros que foram enviados até Ramá, que está escrito no capítulo 19 de 1 Samuel, versículos de 11 a 14. Saul foi pessoalmente até Ramá tentar matar Davi. Depois ele tenta matá-lo novamente numa festa. Saul também ordena que ele fosse retirado de casa para morrer. Saul fez guerra contra Keila para matar Davi, a cidade de Keila. Saul perseguiu Davi no deserto. Ou seja, nós vimos aqui que são inúmeras vezes que Saul tenta matar Davi. Exatamente 21 vezes, como está relatado na palavra de Deus. Não tem como eu falar aqui todas as passagens, porque senão vai ficar uma pregação muito extensa.
Mas Saul tentava a todo instante dar cabo da vida de Davi, porque Saul tinha uma inveja mortal de Davi. Nós sabemos que existem pessoas que têm inveja das nossas vidas simplesmente pela nossa existência. Não precisa nem você ter dinheiro, não precisa nem você ser bem-sucedido. Apenas pelo fato de você existir, você incomoda algumas pessoas e pessoas têm inveja de você e talvez queiram até mesmo matá-lo. De repente, não matá-lo com as próprias mãos, mas desejar o mal, desejar a morte. E nós sabemos que isso existe. Então, Saul queria a todo custo matar Davi. Saul perseguiu Davi no deserto de Zif, enviou espiões para encontrá-lo. Depois Saul enviou exército atrás dele. Depois Saul foi atrás de Davi com 3.000 homens escolhidos. Mas quando ele estava descansando na caverna, daquela peleja, daquela perseguição, daquela busca desenfreada para matar Davi, Davi entrou na caverna, encontrou ele dormindo, rasgou um pedaço do seu manto, da sua veste, e saiu do outro lado da caverna. Ele chamou Saul e disse que Deus tinha colocado Saul na mão dele, que se ele quisesse poderia tê-lo matado. Mas também disse para Saul: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi teve a consciência que mesmo Saul tendo perseguido, mesmo Saul tendo feito de tudo para matá-lo, ele não tinha o direito de colocar suas mãos contra o ungido do Senhor, contra o escolhido do Senhor. Saul desagradou a Deus, mas ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Saul também perseguiu Davi com um exército escolhido, né? Saul perseguiu Davi com um exército, que foi exatamente quando ele foi poupado na caverna. Aí eu te faço uma pergunta, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte. Diante de todas essas situações que foram relatadas agora, em que Saul tenta de diversas formas, das mais diversas maneiras, destruir Davi, e Davi, mesmo assim, poupa a vida de Saul. Mesmo diante de tudo o que aconteceu, Davi não se revoltou contra Deus. Davi não ficou decepcionado com Deus, como nós vemos muitas pessoas por aí dizendo: saí da igreja, que eu estou decepcionado com Deus, por que isso e por que aquilo. Se Davi, que era segundo o coração de Deus, e foi perseguido por um único homem que tentou matá-lo 21 vezes, por que você acha que você sairia ileso? Por que você acha que sua vida seria um mar de rosas o tempo todo? Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, foi perseguido, Saul tentou matá-lo durante 21 vezes. Por que você acha que a tentação não viria contra você, contra a sua vida? Eu te faço mais uma pergunta, minha amada ouvinte, meu amado ouvinte. Se o profeta Elias, que matou 400 profetas de Baal, e ainda foi perseguido para ser morto por Jezabel. Jezabel perseguiu Elias, queria matá-lo, jurou vingança por causa da morte dos 400 profetas de Baal, a ponto de Elias desejar a morte, porque você acha que você, com seu evangelho raso,
porque não consegue evangelizar seu vizinho, não consegue evangelizar os moradores de rua. Porque você acha que Deus vai te poupar de passar por aflições, por lutas, por pelejas, por guerras pessoais? Se Moisés, que foi escolhido por Deus para conduzir aquele povo pelo deserto, Moisés foi escolhido por Deus para conduzir aquela multidão pelo deserto. Foi escolhido por Deus e através dele operou vários milagres. Se o próprio Moisés foi impedido pelo próprio Deus de entrar na terra prometida, por que você está choramingando por aquilo que você tanto pediu a Deus e que não chegou ainda? E que talvez não chegue, talvez não vá chegar, porque a nossa vontade não é a vontade de Deus, a minha vontade, a sua vontade não é a vontade de Deus. Às vezes nós queremos algo, mas Deus não quer nos dar esse algo, Deus quer nos dar outra coisa e não aquilo que você está pedindo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é maior que a minha vontade, é maior que a sua vontade. Então nós temos que nos colocar na posição de estar fazendo a vontade de Deus, de receber as bênçãos de Deus e de aceitar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que ter a consciência de que tudo é feito segundo a vontade, segundo o querer, segundo o efetuar de Deus nas nossas vidas. Aí, agora eu te trago mais uma referência bíblica. Se Paulo, o maior apóstolo de todos os tempos, foi maltratado, humilhado, encarcerado, chicoteado, sofreu prisões, perseguições, se Paulo sofreu naufrágios e mesmo assim não negou o evangelho, porque você acha que você, que reclama por causa de um irmão que não te deu a paz do Senhor na igreja ou na rua, ou reclama porque faltou dinheiro para comprar alguma coisa que você queria, por que você acha que você não pode passar por determinadas situações? Olhe para Paulo, olhe para tudo que Paulo passou por amor ao Evangelho. Você acha que isso é verdadeiramente o motivo para murmurar? Se José do Egito foi jogado num poço pelos seus irmãos, foi vendido, encarcerado, humilhado, perseguido e mesmo assim não negou seu Deus. Por que você não se sente motivado a participar de um evangelismo? Por que você está se sentindo triste e desmotivado? Será que verdadeiramente você tem motivos para estar dessa forma? Será que verdadeiramente você tem motivos para murmurar, para reclamar, para dizer que não vai mais à igreja, para dizer que está desanimado? Olhe para o exemplo destes homens que estou citando para você neste momento. Até agora, nós estamos falando de homens sujeitos às mesmas paixões e pecados que nós estamos sujeitos. E o que falar daquele que era sem mancha, sem pecado, aquele que era Deus, que estava com Deus e veio em forma de homem para ser morto na cruz do Calvário. Oh, aleluia, glória a Deus. Aquele que foi despido, humilhado, ultrajado, aquele que foi chicoteado, aquele que foi perseguido e desprezado na sua terra Belém, aquele que foi acusado de estar endemoniado, aquele que foi acusado pelos fariseus de estar endemoniado, aquele que foi acusado de dissensões, que falaram para ele: por que você está aqui a causar contenda, a causar dissensões, a tumultuar? Por que você está aqui a mentir, dizer que é o Filho de Deus? Aquele que foi levado como ovelha muda ao matadouro e ficou calado e sofreu por amor de mim, por amor de você, por amor a você, aquele que não tinha nenhum pecado, não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhum motivo
para ser acusado da forma como foi acusado, da forma como foi humilhado, trajado, foi pendurado naquela cruz, foi perfurado no seu peito com uma lança, aquele que agonizou, que chorou, que suou suor de sangue, aquele que gemeu, aquele que falou para Deus: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? O sofrimento dele era tanto, a agonia dele era tanto que ele falou para Deus: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que me desamparastes? Se esse que veio ao mundo para me salvar, para te salvar, para morrer por mim e por você, passou por tamanha tribulação, por que que você acha que você não pode passar por nada de ruim? Pare de acreditar em evangelhos de triunfalismo, pare de acreditar de evangelho que se você só tem a ganhar, que você só tem bênçãos a receber, que nada de mal vai lhe acontecer. Sim, a Bíblia nos mostra isso, a Bíblia nos fala isso, mas a Bíblia também diz que nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e nós também venceremos. Não está dizendo que nós não vamos passar por aflições. Está dizendo que nós também venceremos as aflições do mundo. Será que você verdadeiramente tem algum motivo para praguejar, para murmurar, para se revoltar, para dizer que não vai mais à igreja, para dizer que não vai mais cantar, que não vai mais pregar, que não vai mais evangelizar, que não quer mais orar? Será que você tem motivo? Eu te faço uma pergunta, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte. E essa pergunta é feita para mim também, porque, primeiro, corta do lado de cá, mas corta do lado de cá e também corta do lado de lá. Como você acha que o nosso Deus Todo-Poderoso está olhando para mim e para você, após trazermos à memória todas estas coisas que aconteceram com homens de Deus, com homens que estão relatados na palavra de Deus, que estão na Bíblia? Será que Deus está feliz com a minha atitude? Será que Deus está feliz com a sua atitude? Será que Deus pode dizer que estamos andando segundo a vontade e o querer dele? Ou estamos andando segundo a nossa vontade e o nosso querer? Trago essas palavras para você, que você venha refletir. Que você venha refletir no que eu acabei de falar e que você venha fazer um autoexame, uma autoanálise e venha entender verdadeiramente qual o significado de morrer por Cristo. Venha entender verdadeiramente qual o significado de andar segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo o efetuar de Deus. Que venha andar segundo o entendimento daquele que vive e reina para todo sempre. Servir a Cristo é negar a si mesmo. Seguir a Cristo é tomar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos a Ele, sofrendo afrontas, perseguições, sofrendo situações que talvez não sofreríamos se nós não seguíssemos a esse Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, gostaria que você, meu amado ouvinte, refletisse sobre o que foi falado agora, que você trouxesse à memória tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, todas as bondades, todas as bênçãos recebidas. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que Deus tenha trabalhado no seu coração e que Ele venha abrir a sua mente para entender o propósito e o verdadeiro significado de servir a Deus, de amar a Deus, de andar segundo a sua vontade, segundo o seu querer.
A palavra de Deus diz em Números 6:22, quando o Senhor falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.